Hoje nós iremos falar sobre o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até meados do século XX. Vamos falar sobre o movimento republicano. A implantação da República aqui no Brasil ocorreu no mesmo ano dos festejos do centenário da Revolução Francesa. Os jacobinos republicanos brasileiros idealizavam o início de república com o povo lutando e reivindicando pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas a nossa realidade foi bem diferente. Nossa república foi proclamada pelos militares. Um grupo de militares foram os protagonistas da nossa história. O povo assistia a tudo de camarote. O movimento republicano. Aqui na imagem você vê o documento original do Manifesto Republicano Federal. No dia 3 de dezembro de 1870, foi publicado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Neste documento estava a insatisfação do povo com o poder moderador e também a insatisfação em relação à centralização política na Corte Imperial. Esse documento defendia a instituição do regime republicano no Brasil. Os primeiros industriais e a classe média urbana abraçaram a causa republicana, pois viam na República uma forma de governo moderna, que livraria o Brasil do modelo político autoritário adotado pela monarquia. As ideias republicanas foram rapidamente incorporadas pela elite cafeeira do Oeste Paulista, que não dependia do governo imperial para obter créditos, ao contrário dos cafeicultores tradicionais do Vale do Parnaíba. Parte desses fazendeiros do Oeste Paulista, no ano de 1873, criaram o Partido Republicano Paulista, o PRP. Esse partido defendia a instituição de um sistema federativo descentralizado, com maior autonomia para as províncias. Dessa forma, Dom Pedro ia perdendo o seu poder nas suas principais bases. Crise no Império. Então, as principais bases do poder do imperador de Dom Pedro II eram os fazendeiros do Nordeste e os cafeicultores do Vale do Parnaíba. Só que, com a assinatura das leis do ventre livre, em 1871, e da Lei Áurea, que era a libertação total dos escravos, em 1888, o governo perdeu o apoio desses dois grupos definitivamente. A questão militar. Depois de lutar lado a lado com escravizados e libertos na Guerra do Paraguai, vários oficiais do Exército, da Marinha, aderiram à causa abolicionista e, fortalecidos no final da guerra, desejavam obter maior participação política, fato que gerou tensões entre o Exército e o governo imperial. Outro fato que causou desagrado foi que o governo de Dom Pedro II, quando estava precisando de soldados, prometeu àqueles que se alistassem voluntariamente, os voluntários de guerra, prometeu soldos, salários, terras, empregos públicos e pensões. Mas tudo o que ele prometeu, nada foi concedido. Isso também causou bastante desagrado, pois os voluntários que foram para a Guerra do Paraguai não foram pagos. O fim da guerra para os militares foi uma certeza de que a monarquia não os dava apoio. A questão religiosa. O Império também perdeu o apoio dos clérigos ao longo dos anos 70, pois interferiu em questões da Igreja e mandou prender vários bispos. Vamos compreender este processo. Pois o governo imperial, ele manteve o regime do padroado herdado dos tempos coloniais, no qual cabia ao monarca indicar quem seriam os bispos e os arcebispos do império, além de promover todo o sustento dos padres, bispos e arcebispos. Desde a década de 1850, uma nova geração de eclesiásticos foi influenciada pela presença de vários missionários estrangeiros que por aqui passavam
começou a questionar essa prática realizada pelo Império, pois eles consideravam que deveriam prestar apenas obediência e somente obedecer ao Papa, e não mais ao imperador. Essa era uma atitude que estava sendo inserida no processo de romanização da Igreja, que incluía a defesa da liturgia romana e buscava reforçar o poder do pontifício no mundo católico. Assim, o clero católico entrou em conflito com a monarquia, naquilo que nós conhecemos como questão religiosa. Isso fez com que o imperador Dom Pedro II perdesse o apoio dos clérigos nos anos 70, pois ele passou então a interferir em questões da igreja, e aqueles padres que se rebelavam contra a coroa e falavam mal do imperador, ele mandou prender vários bispos e padres. O fim da monarquia. Em 1880, Dom Pedro II se afastou do governo por causa de problemas de saúde, e quem assumiu foi a sua filha, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. O Império perdeu, assim, com a assinatura da Lei Áurea, que libertou todos os escravos e não pagou para nenhum escravocrata, nenhum centavo, e isso fez com que perdesse totalmente o apoio da elite escravocrata. Então, dessa forma, o governo estava entrando em colapso, perdendo totalmente o seu apoio. No dia 8 e 9 de novembro, os membros do clube militar reuniram-se sob o comando do tenente-coronel Benjamin Constant. O objetivo dessa reunião era justamente encontrar quem seria o líder para dar o golpe e instituir a República. No dia 11 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca decidiu tomar a frente da chefia dessa conspiração, que ficou marcada para o dia 20 de novembro. Os próprios republicanos começaram a divulgar um boato de que o Exército do Rio de Janeiro seria substituído pela Guarda Nacional e que Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant seriam presos. Isso fez com que o 20 de novembro fosse antecipado e passasse para o dia 15 de novembro. Na manhã do dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca, um pouco a contragosto, conduziu a tropa para o Ministério da Guerra e comunicou à monarquia que ela estava derrubada. Os monarquistas se renderam sem resistência. Aí você vê no slide que Deodoro da Fonseca e vários militares marcharam pelas ruas do Rio de Janeiro e instauraram o governo provisório, declarando assim o fim da monarquia e o início de uma república. Lembrando que o Marechal Deodoro vai ser praticamente o primeiro presidente do Brasil. Início da república, início de um governo republicano, ou seja, que o seu governo maior é um presidente. Neste momento, finalizamos mais um Estudando em Casa e continuaremos o nosso conteúdo na próxima aula.